Uma gerente fez uma viagem a trabalho para outro país e foi recebida pelo diretor local com muita gentileza, o que ela considerou um comportamento normal. Durante a semana ela ficou hospedada na cidade e esse diretor convidou ela para jantar, o que ela aceitou por se tratar de uma gentileza corporativa. Durante o jantar, o diretor verbalizou que a gerente era muito bonita e que por isso não acreditava que ela fosse solteira. Mesmo depois desse comentário esquisito, o diretor insistiu que ela somente estava solteira por ainda não haver encontrado um macho em sua vida. Muito incomodada com aqueles comentários, essa gerente solicitou que o diretor pedisse a conta, o que ele fez, né? O diretor então insistiu em levar ela para casa, na verdade até o hotel, e ela aceitou por se ver sem opções naquele momento. Lembra que ela está em outro país. Na porta do hotel, o diretor tentou beijá-la e se ofereceu para subir até o seu quarto. Como o funcionário do hotel já havia aberto a porta do carro, ela desviou e saiu rapidamente e chegou aí no seu quarto em segurança. O caso foi reportado ao time de compliance, né, e durante as investigações descobriram-se dezenas de situações similares e, no fim, o diretor foi demitido. Outro. Executiva experiente foi promovida e passou a se reportar ao CEO. Apesar de já ter ouvido rumores sobre os relacionamentos amorosos desse CEO, a executiva estava certa de que bastava que, se ele tentasse alguma coisa, bastava que ela negasse que tudo se resolveria, né? Enfim, e o CEO tentou, né? As investidas se iniciaram na forma de elogios, depois começaram os convites para eventos e agendamentos de viagens de trabalhos em que somente os dois viriam. Né? Nessas ocasiões, ela sempre recusava as investidas do diretor e tentava deixar claro, né, que o relacionamento deles deveria se restringir exclusivamente ao profissional, né? Depois, né, de tantas recusas, o diretor passou a retalhá-la, né? Então começou a fazer avaliações negativas, distorcidas da realidade, e ela foi colocada no que ela chamou de geladeira corporativa e foi demitida. No ato da demissão, né, ela foi colocada na geladeira corporativa e ao final ela foi demitida. Ela conta que ela nunca contou essa situação, nunca reportou, com medo, né, medo de retaliação, medo de se expor por vergonha, mas não deu certo. No final ele pegou e demitiu ela. Né? Aí no ato da demissão ela teve ali a oportunidade de falar com o tema sobre o próprio CEO, e aí ele declarou que ela não tinha dado para ele outra alternativa senão a demissão dela, né? Ela acabou decidindo não processar a empresa, procurou ajuda médica e profissional, né? Conta aqui que ela teve sequelas como o rebaixamento da sua autoestima, perda da vontade de exercer sua atividade profissional e outros distúrbios de ordem emocional. Conclui dizendo que apesar do sabor amargo, da injustiça, né, do desrespeito que ela sofreu, se isso acontecer de novo, ela vai falar pensando não só nela, mas também em outras mulheres, né? E aqui tem várias histórias, tá, que eu tô tirando aqui de um artigo da Gabriela Reutburg e da Rosimara Raimundo Volo. Vamos falar sobre o elefante cor-de-rosa, casos reais de assédio vivenciados ou abordados por profissionais de compliance no exercício da profissão. Esse artigo é desse livro, que é da LEC, Compliance Além do Manual, que tem vários artigos, né, de vários aspectos de compliance, vários assuntos, cujos coordenadores são Matheus Cunha, Márcio Alcalá e Alexandre Serpa, todos da LEC. Né? Bom, por que falar desse assunto? Aliás, bom, vamos falar de assédio sexual? Né? Realmente, aqui, como diz o artigo, o assédio sexual é um elefante cor-de-rosa, ninguém quer falar disso, né? É uma situação muito incômoda, né, mas muito corriqueira, né? Não é porque a gente não quer falar, não significa que ela não aconteça, né? Ela é muito mais comum do que a gente imagina, está muito mais próxima do que a gente imagina, e é ruim, né? É ruim de falar, porque de um lado, eu tenho uma vítima, né? Enfim, a pessoa que sofre o assédio, né? Na verdade, para ser mais específica, e que ela muitas vezes não sabe que está sofrendo assédio, mas sente aquela coisa estranha,
né? Não tem a exata consciência, mas ela tem aquele sentimento, aquela sensação de se começar a se questionar, de não querer mais ir ao trabalho, de ficar desanimada, ou de estar acontecendo no trabalho dela, ela não poder contar para o marido, né? Porque senão o marido vai lá tirar satisfação. E, né, enfim, e aí eu estou falando aí de uma situação que impacta na saúde emocional e financeira, né? Porque muitas pedem demissão, e tal. E também, né, a gente tem que considerar que quando a gente vai apontar, né, que uma pessoa está cometendo esse tipo de injustiça contra a gente, né, geralmente a pessoa que está cometendo a injustiça é uma pessoa considerada muito bacana, ou ela tem um cargo muito importante, né, ele é o CEO da empresa, ele é um diretor importante, ou ele é um colega de trabalho muito querido por todos, né, mas faz esse tipo de coisa. Então eu gostaria sim, né, que a gente parasse para falar desse assunto, que é importante, tá? Para a mulherada refletir e pensar, como que a gente faz? Né? Como que eu passo por uma situação dessas? Né? Porque ninguém está isenta, ninguém pode evitar nada na vida, né? E infelizmente isso faz parte da realidade. Então vamos pensar um pouquinho como é que se dá esse tipo de situação, qual que é o nosso sentimento e quais são as melhores alternativas, né, até para eu combater ou para se isso acontecer de fato, né, eu tentar lidar dessa situação da melhor forma possível, né. Para as empresas, né, o assédio sexual é uma coisa negativa porque eu tenho um abalo, né, a imagem, né, embora no Brasil as indenizações a respeito de assédio, que dizem respeito ao assédio sexual, não são indenizações muito grandes, tem um valor muito baixo, na verdade, hoje em dia as pessoas ainda assim têm muito, né, por conta do movimento Me Too, não é não, etc., há um grande incentivo, né, para que as pessoas denunciem, né? Então, ainda que elas não vão ganhar nada com isso, né, o pedir por respeito, o expor, né, a situação, é uma forma de pedir por respeito. E muitas vezes é só assim que uma empresa dá atenção a esse tipo de assunto, né? Mas, se você for pensar a fundo, né, você empresa, evitando esse tipo de situação, você pode gastar menos com ações trabalhistas, né, porque as pessoas, quando processam na esfera trabalhista, não vão pedir só indenização de assédio, né, elas pedem todas as verbas rescisórias, você também tem menos custos, né, porque toda hora é alguém saindo da sua empresa, e você tendo que indenizar, né, toda hora é alguém saindo, ou alguém sendo demitido, né? E fora pagar as verbas, eu também tenho custos com o treinamento, né, de funcionário a todo momento. Então, olhar para isso não é vergonhoso, né? É uma forma também de eu proteger não só a saúde financeira, a saúde mental das vítimas, a saúde financeira da vítima, né, que tem ali, tem a sua carreira, tem os seus objetivos e não vai largar o trabalho, mas também a própria saúde financeira das empresas, né, porque toda hora esse tipo de coisa impacta não só a imagem, mas impacta o caixa, né, impacta as finanças, né, dependendo aí do seu tamanho. Bom, e aí eu vou falar, eu vou separar, né, o assédio em duas esferas, né? Quando eu estou falando de assédio sexual, eu posso estar falando de crime e também de uma violação à legislação do trabalho, né? Quando eu estou falando de crime, é o crime que está previsto no artigo 216-A, deixa eu pegar aqui, do Código Penal, tá? E aí eu tenho uma especificidade, né? Eu quero fazer um comentário
Porque o que a gente chama de assédio, né? É assédio, é assédio. No crime não é bem assim, né? O assédio sexual, no artigo 216A, diz assim: constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. Né? Então, aqui, né, o que o artigo propõe é proteger o constrangimento, né, o mero constrangimento. E para que se configure o que está no 216A, eu tenho que ter uma relação hierárquica, né, uma relação de poder. Pode não ser o seu superior imediato, mas é alguém que tem um cargo mais elevado que você e vai usar disso, né, para obter essa vantagem, para te constranger, para tentar obter uma vantagem sexual, tá? Quando então se trata de colegas de trabalho, eu não estou falando de assédio sexual, tá? Ponto curioso, né? Pesquisando a respeito do assunto, embora a gente fale muito desse artigo, né, aplicado às relações de trabalho, ainda ao superior hierárquico, tem jurisprudência no Superior Tribunal de Justiça considerando crime de assédio, né, quando o professor, na relação entre professor e aluna, né, quando ele tenta constrangê-la, enfim, e aí, na verdade, nesse caso específico, o professor tocou a aluna, né, enfim, foi bem meio pesado. Juliana, mas e os casos aí que a gente vê no metrô, né, o indivíduo toca, né, coloca suas partes íntimas para fora, se toca na minha frente, se esfrega nas pessoas, né? O Código Penal traz esse tipo aqui, que é a importunação sexual, né, que está prevista no artigo 215. Praticar contra alguém e sem anuência, ato libidinoso é qualquer ato de caráter sexual, né, com o objetivo de satisfazer a própria lascívia, seu desejo sexual ou de terceiro, né? E aqui, esse crime, ele tem uma pena mais grave, reclusão de 1 a 5 anos. Que aí, reclusão, eu posso começar no regime fechado. No assédio sexual, a pena é de detenção de 1 a 2 anos só. Né? Então, importunação sexual, a depender da situação, eu posso estar falando de uma situação de importunação sexual, né? E a gente chama tudo de assédio, por quê, né? Porque a gente está importando aí do inglês, né, o harass. O harass é assédio, e né, lá tudo, eles falam harass, o harassment é assédio, né, então a gente aqui importando esse termo, mesmo na importunação sexual, mesmo no assédio sexual, a gente chama, aqui no Brasil, tende a chamar tudo da mesma forma, né, usar a mesma palavra. E é curioso que nos casos de reparação civil, aí eu não estou falando de crime, tá? Estou falando nos casos em que a vítima busca reparação por danos morais, né? Do metrô, da CPT, porque tem jurisprudência condenando a CPTM nesse sentido. A jurisprudência chama também de assédio, né? Adotou a palavra assédio sexual quando se trata de casos de importunação, né? Em que há ali, enfim, né? O indivíduo pratica esse tipo de se toca, se esfrega na vítima, é uma coisa bem que ultrapassa o constrangimento ou a tentativa, né? Ele vai para cima dela. Ele é bem mais agressivo. Né? Então, tem casos aí, tá, de condenação do metrô para reparação de danos das vítimas, tá, das passageiras que sofrem esse tipo de situação, tá? Em várias condenações. Quem sabe, tem várias condenações, algumas não, mas quem sabe, né, o caso que eu vi era R$7.000, de 7 mil em 7 mil, eles não decidem aí, né, fazer uma política um pouco melhor, pensando nas mulheres, né, que são um grande público consumidor, né, que ao invés de ficar gastando dinheiro para processar, poderia estar consumindo, né. Bom, voltando para o assédio sexual, né, falei do crime, agora vamos mudar para a caixinha que é trabalhista, né. Aqui, no âmbito trabalhista, o assédio sexual não ocorre só quando eu tenho uma relação de hierarquia, né? Eu posso ter um assédio sexual de um colega de trabalho.
né? Aqui eu tenho um conceito mais alargado, que a jurisprudência, né, considera, né? Então eu tenho um sujeito que é um superior hierárquico ou um colega de trabalho, que tem uma conduta, um comportamento reprovável, né, visando essa vantagem, né? Então, assim, do superior eu tenho esses toda hora chamando para sair, né, mensagens de final de semana, gracinhas, a pessoa se comporta muito como se fosse seu íntimo, seu amigo, né, querendo que vocês se encontrem, começa com elogios da beleza, mas vai piorando, né, a necessidade de toda hora marcar encontro, né, marcar viagem que só vá vocês, marcar viagem que vocês têm que sair no domingo à noite, passar a noite no hotel para uma reunião 7 horas da manhã na segunda-feira. Várias situações podem ser, né? Mas de um colega de trabalho, eu posso estar falando de piadinhas, de caráter sexual, que você vai se sentir incomodada, né? Alguém falando da sua saia, do seu corpo, olhares, né? Tipo, nossa, você tá demais hoje, né? E falar isso, em princípio, tem algum problema? Não, gente, mas depende do contexto, depende como é. Né? E uma mulher sabe. A gente sabe quando o negócio está passando do limite, quando aquela pessoa não deveria estar falando aquilo para você, né? Toques, né? Ninguém deveria se tocar no ambiente de trabalho. Isso não é para isso. O ambiente de trabalho é para trabalhar, não é para ficar se pegando um no outro, né? Enfim. Aí eu tenho uma resistência à conduta, né? Eu tenho aí uma ausência de consentimento, né? Ou o consentimento da vítima não é livre, né? Ou eu estou falando aqui, não é que o fato de não falar nada, né? Não significa que eu estou dando consentimento, tá? O fato de não falar nada, de não topar aí essa conduta proposta, significa que eu não estou embarcando nisso. Então, isso aí é uma resistência à conduta, tá? Mas se você puder deixar mais, né, se você, mulher, puder deixar ainda mais evidente o seu não, é melhor, né? Muito embora o não por si só não resolva, como o caso que eu li, né, da executiva aí que foi trabalhar com o CEO e achando que se ela falasse não, que se ela repetisse, olha, a nossa relação é só profissional, que ele se convenceria. Muitas vezes não é assim, tá? E aí também na esfera trabalhista eu tenho aqui reiteração da conduta. Em regra, para que eu tenha uma situação de assédio, né, a conduta do assediador é reiterada, né? Só que em algumas situações uma única coisa é considerada assédio. Né, quando ele agarra a vítima, quando ele sempre é mais agressivo, né, ou tentando obter essa vantagem sexual. Que mais? Vou ler aqui para vocês um trecho do artigo da ministra Maria Cristina Peduzzi, né, em que ela mapeou as decisões do Tribunal Regional do Trabalho a respeito de assédio. Esse artigo ela publicou em 2012, está no site do TST, e ela diz assim, né? O assédio sexual configura-se através de insinuações, contatos físicos forçados, que devem caracterizar-se como sendo condição para dar ou manter o emprego, influir nas promoções ou na carreira do assediado, prejudicar o rendimento profissional, humilhar, insultar ou intimidar a vítima. Então, assim, né, seu superior hierárquico ou seu colega, o superior hierárquico é quem tem, né, ali poder de influenciar na sua promoção, na sua carreira. Mas se tentar, né, obter alguma vantagem sexual sua for condição para influenciar nisso, isso é uma situação de assédio. Se ele está tentando te humilhar, te insultar, te intimidar, te prejudicar no trabalho, que aí pode vir de um superior e também de um colega de trabalho, isso também é assédio, né, quando ele faz isso através de insinuações, contatos físicos, em busca aí de obter algum tipo de vantagem sexual, ou faz comentários de cunho sexual, tá? Isso é assédio. E isso faz parte da realidade de muitas mulheres, né? E aí como é que eu me defendo disso, né? Enfim, antes, vou falar aqui
Duas coisas. Quando eu estou falando de crime, né, você teria aí que processar, tá, o assediado, o assediador. Você teria que contratar um advogado e processá-lo, ter as provas, né, e uma situação de assédio a gente sabe que ter prova é bem mais difícil. E em uma situação de assédio a gente sabe que muitas vezes ter prova não é fácil, né, eu vou fazer um vídeo sobre provas ainda. Mas eu tenho muito mais dificuldade, tá? Mas quando eu estou falando, tô dentro de uma empresa, né? A empresa, ela é responsável por oferecer aí um ambiente de trabalho seguro, saudável, né? Então, principalmente quando você reporta essa situação e a empresa não faz nada, né? E você está ali cercada de provas, né? Você consegue responsabilizar a empresa, tá? Responsabilizar a empresa, entrar com a ação trabalhista, eu acho que é o último passo, digamos assim, né? Porque provavelmente você ainda vai estar lá, né? A não ser que você for demitida, né? Aí, enfim. Mas existem assédios e assédios, né? Existem as situações mais graves, né? Como essa que eu tô falando, mas existem as situações que visam te humilhar e tal, e você pode, desde o início, né, responder a elas, né, evitar que a situação chegue a um extremo, né. Em alguns casos a gente pode evitar, em alguns casos a gente não consegue evitar. Não estou dizendo que o assédio aconteceu por sua culpa porque você não falou não, porque você não se posicionou, porque você não foi brava, porque você não ameaçou, não é isso, tá? Quando eu denunciei, né, uma situação de assédio, eu escutei muito, mas você não falou nada, né? Eu não conseguia falar, né, pro assediador, né, você não falou nada, você não falou que não, você não falou isso. Eu achava aquilo ali surreal, né, eu não conseguia falar nada, mas eu acabei falando dentro da empresa. E, né, acabei conseguindo ali manter o meu trabalho e fui atendida, né, na medida do possível. Bom, mas o vídeo de hoje é isso, né? O assédio sexual é para explicar a questão do assédio. Fique de olho aqui, eu vou fazer novos vídeos mais aprofundados a respeito, embora eu tenha falado bastante já, tá? Meu nome é Juliana Busto, eu sou advogada. Me siga no Instagram, Juliana Busto ADV. E é isso, eu espero você no próximo. Um beijo, tchau, tchau.